amigos e minhas amigas do meu canal do YouTube, DIP Mudo Direito Público. Você que acompanha os nossos vídeos, que são publicados todas as terças-feiras, eu queria lhe agradecer pela preferência aí no nosso canal, tá certo? Sobre esse assunto importante que nós estamos falando sobre direito público. E para você que ainda não nos acompanha, ou que às vezes nos acompanha, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço a você que se inscreva, para que o nosso canal fique mais forte a cada dia que passa. E se inscrevendo, você automaticamente estará recebendo aí os nossos vídeos nas terças-feiras, tá certo? Então vamos dar sequência hoje falando ainda sobre este assunto que é muito abrangente, né? Que é a improbidade administrativa, prevista no parágrafo 4º da Constituição, do artigo 37 da Constituição Federal, que foi regulamentado pela Lei 8.429 de 1992. Nós já falamos aí sobre vários tópicos desta Lei de Improbidade Administrativa, por último, falamos aí sobre os tipos de atos de improbidade administrativa e as sanções que são aplicadas aos agentes que cometem atos ímprobos, tá certo? E hoje nós falaremos do regramento previsto no artigo 13 da Lei de Improbidade Administrativa, da Lei 8.429 de 1992. Nós vimos que várias sanções que podem ser aplicadas de forma isolada ou conjuntamente, dependendo do juiz, ao agente público que cometer ato ímprobo. Dentre dessas sanções, nós vimos aquela que diz que o agente perderá os bens e valores que forem acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio. É quando o agente público infringe a disposição prevista no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, ou quando o agente público pratica o ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito desse agente, uma evolução em seu patrimônio, tá certo? Então, existe esta sanção para o artigo 9º, né, especificamente para o artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, e nós já vimos que o artigo 9º aí, dos tipos de atos que estudamos, é aquele mais grave, é aquele em que realmente existe um desfalque, e esse desfalque gera o enriquecimento ilícito do agente público, tá certo? Então, para que haja um controle por parte do patrimônio do agente público, para que o ente municipal, por exemplo, nós estamos falando mais na área municipal, possa ter um controle do patrimônio do agente público, para que a Câmara Municipal possa ter um controle do patrimônio do agente público, foi que se inseriu nesta Lei de Improbidade Administrativa o artigo 13, que nós falaremos agora. Volto a dizer e destacar que a função da criação desta redação, ou a inserção dessa redação na lei através do artigo 13, é exatamente para se ter um controle do patrimônio do agente público. O que o agente público tinha quando ingressou no serviço público e o que ele tinha quando saiu do serviço público. Por aí se tem um controle da variação patrimonial deste agente neste período. Vamos ver então o que diz o artigo 13 e seus parágrafos 1º a 4º da Lei de Improbidade Administrativa. Diz o artigo 13 o seguinte: a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem o patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. A declaração compreenderá, parágrafo 1º do artigo 13 diz o seguinte:
a declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, ou seja, do agente público, excluído apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. Isso é o que diz o parágrafo 1º. O parágrafo 2º diz o seguinte: a declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Parágrafo 3º. Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração de bens dentro do prazo determinado ou que a prestar de forma falsa. Então será punido com a pena de demissão. Isso já é na segunda parte da atualização da declaração de bens, né? Porque quando se fala dentro do prazo determinado, é do prazo que a própria administração vai determinar para que ele renove a sua declaração. Porque nós já vimos lá no caput do parágrafo 3º, do artigo 13, que fala que é condição indispensável para a posse e o exercício do agente público a apresentação da declaração. Então, ela de forma alguma pode ser apresentada posteriormente à posse e o exercício do cargo pelo agente público. Ela tem que ser uma apresentação prévia, é uma condição indispensável previamente para que ocorra a posse e o exercício. E como diz aqui a própria legislação que eu acabei de ler, essa declaração será renovada anualmente, dentro do prazo a ser fixado pela administração. Se não houver atendimento do agente público, ele, por exemplo, no caso de um servidor, poderá ser demitido a bem do serviço público. O parágrafo 4º, isso que eu li agora é do parágrafo 3º. Já o parágrafo 4º do artigo 13 diz que o declarante, a seu critério, quer dizer, o declarante é o agente público, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Receita Federal na conformidade da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no caput e no parágrafo 2º deste artigo. Muito bem. Então diz que essa declaração pode ser, quando ela vai ser renovada anualmente, ou quando eu vou apresentar no início, antes da posse ou do exercício, eu posso fazer uma declaração, assinar uma declaração relacionando meus bens e poderei também fazer a apresentação através de uma declaração, da minha declaração de imposto de renda, acrescentando somente aquilo que saiu da minha relação de bens ou que acresceu a minha relação de bens. Então, existe essa possibilidade de ser feita de acordo com a lei. Eu gostaria de fazer uma crítica ao legislador sobre este regramento. E começo a fazer pelo capítulo 5 dessa lei 8.429, onde consta esse artigo 13. Tá? É uma crítica que faço, primeiramente, ao inciso 5, que consta o artigo 13 da lei. Porque o artigo 5 da lei diz o seguinte: da declaração de bens, tá certo? Isso está no artigo, no capítulo 5, é um título que está na lei, da declaração de bens. Na sequência, o caput do artigo 13 prevê que o seguinte: declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, ou seja, a declaração do agente público dos valores que compõem o seu patrimônio privado. Por que eu quero fazer essa crítica, tanto ao capítulo 5 da sua redação, do seu título, como desta parte do artigo 13 que fala que o agente público apresentará declaração dos seus bens e valores que compõem o seu patrimônio público.
Pelo seguinte, nós temos que ver qual foi a finalidade do legislador ao inserir esse artigo 13 na Lei de Improbidade Administrativa, e para isso nós temos que entender o conceito de patrimônio. O que é o conceito, de uma forma geral, de um patrimônio? Nós podemos dizer que o conceito de patrimônio é o conjunto de bens, valores e direitos e obrigações que compõem o patrimônio de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Então esse é o conceito, vamos dizer assim, de patrimônio. Conjuntos de bens, direitos e obrigações que compõem o patrimônio de uma pessoa física ou jurídica. Conjunto de bens e direitos é o que exatamente está pedindo aqui a lei. Mas a lei não fala das obrigações. Ou seja, o patrimônio não é composto só por bens e direitos. Tem a parte negativa do patrimônio, tem a parte passiva do patrimônio. Quando nós falamos de bens e direitos, nós estamos falando da parte ativa, do ativo patrimonial. Quando nós falamos em obrigações, que nesse caso o artigo 13 foi omisso, nós estamos falando das obrigações, ou seja, das dívidas contraídas e que estão em aberto devidas pelo agente público, tá certo? Então há necessidade de se fazer uma reflexão em cima disso. Por quê? O correto, a meu ver, é que o capítulo 5 da Lei de Improbidade Administrativa deveria trazer um título da seguinte forma: do patrimônio. Por quê? Porque ali eu sei que eu estaria tratando de bens, direitos e obrigações e dívidas do agente público. E não deixar da forma como está, declaração de bens, valores e obrigações que compõem o patrimônio. Ou seja, declaração de bens só no título, tá? E eu alteraria, inclusive, a redação do artigo 13, para ao invés de constar declaração de bens e valores que compõem o patrimônio privado, eu colocaria o seguinte: declaração de bens, valores e obrigações, acrescentaria e obrigações, que compõem o patrimônio privado do agente público, tá certo? Então há necessidade de se fazer uma crítica nesse sentido, e eu vou explicar por quê. Porque o objetivo do legislador, ao inserir este regramento no artigo 13 da Lei de Improbidade Administrativa, foi exatamente para se ter um controle da variação patrimonial do agente público no momento em que ele ingressa no serviço público, no momento que ele assume um cargo político, até o momento da sua saída. Para que isso? Para ver se realmente a variação verificada no seu patrimônio, a partir da sua posse, corresponde à variação, à sua renda que percebida durante o período. Ou, em outras palavras, significa examinar se a renda obtida pelo agente público é condizente com a variação patrimonial registrada em determinado período. Por exemplo, o agente público prestou a sua primeira declaração do seu patrimônio assim que tomou posse. Depois de um ano, ele é obrigado a renovar essa declaração. E por ali eu já vou ver a variação que ele teve neste período de um ano, se é compatível com a sua renda. Porque se não for compatível, alguma coisa está errada, e eu já tenho que ficar de alerta, o ente público tem que ficar de alerta, para verificar se não está havendo alguma coisa errada. Por que esse patrimônio aumentou mais do que a renda recebida pelo agente público? Será que ele acertou na loteria? Será que ele recebeu uma doação do pai ou da mãe ou de alguém, outra pessoa? Tudo isso vai ser examinado, porque às vezes a sua renda é incompatível, mas ele acertou na loteria, às vezes ele recebeu uma doação, aquilo não foi adquirido, veio por doação. Então são questões que precisam ser analisadas. Daí a necessidade de se colocar neste rol não só os bens e valores pertencentes ao patrimônio privado do agente público. Por quê? Porque às vezes o agente público ou uma determinada pessoa tem um patrimônio muito vasto, muito grande, muito valorizado, mas por outro lado tem muitas dívidas. Ou seja,
Às vezes o patrimônio está totalmente comprometido com as dívidas. Às vezes, se eu vender o que eu tenho, que pode ser muita coisa, não dê para pagar minhas dívidas. Então, não posso fazer o exame, como o legislador colocou aqui, sobre um único foco, somente examinando os bens e valores pertencentes ao agente público. Eu preciso ver o lado negativo do patrimônio. Às vezes o meu patrimônio, quando eu entrei, era 1, depois de um ano aumentou, porque eu contraí um empréstimo. Eu adquiri uma casa, financiei essa casa. Eu comprei uma fazenda, financiei a fazenda. Eu comprei um apartamento, financiei parte desse apartamento, a outra parte, a minha renda justifica esta variação. Então é exatamente por isso que o legislador inseriu esse dispositivo na Lei 8.429 de 1992. Se eu vou fazer, então, a declaração, eu devo inserir a parte negativa do meu patrimônio. Se eu vou apresentar a própria declaração de imposto de renda, já não há nem necessidade, porque na própria declaração hoje já se exige que se declare os bens e as dívidas também. O que eu preciso fazer quando eu vou apresentar a declaração de imposto de renda é fazer uma outra declaração à parte, dizendo o que alterou, o que aumentou ou diminuiu no meu patrimônio nesse período de um ano. Tá? Então, é exatamente esta a finalidade desse artigo 13 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, chamo a atenção dos senhores para essa crítica. Eu acho que é uma lei importante, é um dispositivo importante, porque traz ou dá condição para que o ente público, pelo qual o agente público tomou posse, possa ter um controle sobre o seu patrimônio, sobre a sua renda, sobre a variação do seu patrimônio e saber se está tudo bem, se existe alguma discrepância de valores e abrir oportunidade aí para que o agente público faça uma justificativa, possa instaurar um procedimento administrativo nesse sentido, ouvir o agente público e a partir dali tomar as minhas providências que se faz através de um regular processo, concedendo ampla defesa ao agente público, né? Através de uma comissão formada pela própria administração pública para averiguar esses fatos. Dependendo da situação, pode-se combinar aí com ação criminal, com processo administrativo, com ação civil pública de improbidade, dependendo de cada fato que for apurado. Mas há necessidade de se apurar os fatos. Não basta simplesmente eu entender que houve uma variação, que essa variação é ilegal, e já propor as ações contra o agente público. Nada disso. Tem que haver uma sindicância interna ou um processo administrativo interno para a apuração desses fatos. E, se possível, né, que se faça isso daí de forma sigilosa, para não expor o agente público numa situação dessa, porque são situações gravíssimas. E, às vezes, no final, tudo se justifica e o processo pode ser arquivado. Tá? Então, é esse sentido que eu queria colocar para vocês hoje sobre o artigo 13. No âmbito federal, essa matéria da apresentação da declaração do patrimônio do agente público, ela está tratada na Lei 8.730, de 10 de novembro de 1993. Então, criou-se uma legislação federal para tratar deste assunto em relação aos agentes públicos federais, assim como pode ter uma legislação específica para o Estado ou uma outra também para o município. Então, nós temos a Lei Federal 8.730 de 1993, que trata desta matéria em relação aos agentes públicos. E também, este artigo 13 da Lei de Improbidade Administrativa foi regulamentado por decreto federal, que tem o número 5.483 de 2005. Tá? Essa Lei 8.730 de 93 tem a seguinte ementa: estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções dos poderes executivo, legislativo e judiciário e dá outras providências. Já o decreto 5.483 de 2005, que veio regulamentar o artigo 13 da Lei de Improbidade Administrativa, tem a seguinte ementa: regulamenta no âmbito do Poder Executivo Federal o artigo 13 da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, institui a sindicância patrimonial e dá outras providências.
Então é assim que deve ser tratado esse dispositivo e deve ser analisado, dando enfoque também para as dívidas que, porventura, foram contraídas e que o agente público está devendo no momento em que vai prestar a sua declaração. Com isso, eu encerro aqui mais este trabalho de hoje sobre o patrimônio público do agente público, o patrimônio privado do agente público e o seu controle pelo ente público, pelo qual ele vai exercer um cargo também público, tá certo? Então eu gostaria de encerrar aqui, agradecer vocês mais uma vez. Se você gostou desta matéria, deixa aí o seu like, tá certo? Vai aí no nosso sininho, aperte aí, vai aí onde está em vermelho, inscreva-se no nosso canal, para que você possa continuar recebendo aí todo este material que eu estou tratando e falando sobre direito público de uma forma diferente, que é tratada muitas vezes pelos livros, né, pela doutrina e até mesmo aí pela própria escola, as escolas de direito, porque eu dou um enfoque muito prático sobre essa matéria, o que às vezes você que é acadêmico de direito, você que é advogado, assessor jurídico, não consegue captar isso daí através da escola, através de próprios livros de doutrinadores, porque muito pouca gente trata desse assunto. É um assunto bem polêmico, bem complexo, e eu procuro trazer para vocês os meus conhecimentos, que eu adquiri aí num período de 30 anos que eu estou atuando nessa área de direito público, e colocando de uma forma prática, para você que é vereador, para você que é prefeito, você que é vice-prefeito, você que é presidente de comissão de estação, você que faz parte de qualquer comissão municipal, você que é um cidadão que se interessa pelas coisas do seu país, do seu município, você que é professor, tá certo? Você que é pré-candidato a prefeito, nós estamos aí numa época de lançamentos de pré-candidaturas, você que é pré-candidato a vereador, procure se inteirar desta matéria, principalmente do básico que eu falo aqui, para que você não venha cometer ilicitudes ou praticar atos de improbidade administrativa no exercício do seu mandato. Que você possa exercer seu mandato com muita honradez, com honestidade, levando ao povo e representando o povo da forma que o povo merece, esse povo nosso brasileiro, esse povo nosso que vive nos municípios, já são tão sacrificados, às vezes por atitudes não recomendadas, adotadas por seus gestores. Então tá, o meu abraço a todos vocês, até a próxima e muito obrigado.